Tava lá discutindo a obra, ele... Não, ó, pensa bem, essa terra eu ia mandar toda embora. Pagar caminhão pra vir, reto escavadeira, pra colocar no caminhão, levar embora. E depois ia comprar a terra cozida em forma de tijolo, né? Sim. Que alguém tirou a terra de outro lugar, moldou, cozinhou, né? Assou, sei lá. Isso. E... né? Exato, né? cozinhou, exato. E carregou no O caminhão tijolo é de novo. queimado, né? O cara passa no forno, né? Passa no forno. Aí carrega no caminhão de novo, leva lá na obra, descarrega do caminhão, né? E faz a obra. Olha o movimento que foi poupado, né? Se pensar isso na parte ecológica, com certeza é um impacto grande. Fala pessoal, mais um ManzaCast, Lúcio Manzanetti. Nosso canal é dedicado a falar sobre arquitetura e engenharia, trazer todo mundo ligado ao setor. E hoje, mais uma vez, com o meu brother aqui, Caxi da DQO. Fala, Caxi. Isso aí, Lucião. 10. Isso Gratidão pela mais uma oportunidade. Parceiro que é parceiro, tá sempre aí. Estamos juntos. Sempre. Maravilha. E curtiu o episódio lá? Ficou legal demais, hein? Ficou muito bom. Tô vendo só os cortes rolando aí. Ficou muito interessante, massa, hein? muito retorno positivo. O pessoal tá gostando bastante. Gostou do tema, gostou do que a gente apresentou. Sim. E tá lá online, confiram lá. Né? Maravilha. Conta pro pessoal quem tá com a gente hoje aqui. Hoje, prazer imenso de receber aqui meu amigo de muitos anos, grande profissional da área também da construção civil, o Mário Soléu. Maravilha. Fala, Mário. Beleza? Beleza. O Mário é da Casulo Lares Vivos e Sustentáveis. Vivos e saudáveis. Saudáveis, errei aqui, ó. Exatamente, Beleza. Conta um pouco, assim, de modo geral. Depois a gente vai em toda a história. Sim. Lares saudáveis, lares vivos e saudáveis. Vivos e saudáveis. Conta um pouco, assim, de forma geral, sobre a Casulo. Bom, primeiro queria agradecer aí, né, a oportunidade de poder participar do podcast. 2 parceiros aí fundamentais, inclusive, para o trabalho de atuação aí do nosso escritório, né, do Casulo. Já fica a gratidão pela parceria, né? Muitos Maravilha. anos aí a gente faz projetos para Casulo. Bom, Obrigado. Exato, eu que agradeço. Então, esse nome ele tem uma intenção mesmo, né? Sim. Primeiro de o Casulo a gente imaginar a nossa casa como algo que é vivo, Sim. né? Ele está em processo sempre, né? Mesmo na etapa de projeto, desde a etapa de projeto até a etapa que a gente vai começar uma obra e quando a gente termina a obra, aquela edificação ela não acabou, né? Ela está numa constante metamorfose, né? Então Sim, o Casulo com tem certeza. essa proposta que está muito conectada com a minha forma de ver e viver a vida assim, né? Então, e Lares, justamente que a gente tem uma atuação bem forte na área de projetos residenciais. Então, a gente quer que não seja só uma casa, mas sim um lar, que tem uma diferença. Sim. Né? Vivos justamente nesse sentido de, pelo fato de eu ter, né, uma bagagem mais antiga e que eu tenho uma aptidão maior e um gosto, que é o paisagismo, é justamente da gente aceitar todas as formas de vida dentro dessa edificação, por menor que ela seja, né? Dentro da edificação e do lote como um todo. E saudáveis vem também de uma corrente de que, dentro da sustentabilidade, às vezes a gente pensa que só ser sustentável talvez não seja suficiente se aquela edificação não trouxer saúde e bem-estar para quem vai estar usando aquela casa, né? Aquela edificação. Isso vem de uma certificação, né? Da qual eu sou certificado, que é o Health Building Certificate, ou o selo Casa Saudável aqui no Brasil, que foi lançado aí em 2014, né? Um selo binacional, Brasil e Estados Unidos, que vem para atender um termo da Organização Mundial de Saúde, que é a síndrome do edifício doente, que é justamente a relação dos ambientes construídos com a saúde humana, ou com patologias, né? Então, hoje a gente vive a maior parte do nosso dia em ambientes fechados, né? Sim. Então, tudo que está nesse ambiente, ele interfere positivo ou negativamente na nossa saúde. Então, o foco do escritório é atuar justamente para focado no ser humano e que a edificação seja o mais saudável para atender as necessidades humanas, mas em harmonia também com o ecossistema local, com a natureza. Sim. E aquele conforto, né? Um lar realmente, como
ele estava falando. Exato. Mário, como é que você chegou nessa área de sustentabilidade? Você é arquiteto de formação. Conta um pouco quem é o Mário Soléu. Sim, eu me formei em arquitetura no ano de 2007, né, no final Sim. de 2007. Eu entrei na faculdade, na verdade, em Mogi em 2001, mas eu, morando em Jacareí, né, então eu trabalhava no shopping na época. E aí eu saía de Jacareí para São José, Jacareí, Jacareí e Mogi todo dia. Sim. Tinha aula sábado, trabalhava sábado e 2 domingos no mês. Então era um pouco puxado administrar essa carga na faculdade nessa época, né? Mas desde o início você já tinha essa pegada de natureza ou não? Foi posterior? Foi posterior. A gente vai descobrindo assim ao longo da caminhada, né? Da jornada. Então quando eu entrei na arquitetura, eu sempre quis fazer arquitetura, não tenho ninguém na família assim, não sei exatamente de onde veio. E quando entrei, aí a gente vai descobrindo ali o curso, né? Sim. O paisagismo acabou entrando na minha vida também dentro da arquitetura no ano de 2005. Então, comecei a trabalhar com paisagismo em 2005, enquanto eu estava ainda na faculdade, como estagiário no escritório, depois virei sócio desse escritório, que foi minha grande escola, né, em todos os aspectos. Sim. Mas a questão de ir para a área ambiental foi justamente por atuar especificamente na área de paisagismo, né? Entendi. Você fazia aqueles projetos jardim e tal, as áreas, né, externas. Exato. Ou internas também, né? Que também Sim. tem paisagismo às vezes, né? Sim, com certeza. Os vasos, parte da decoração do imóvel. Um lance muito interessante do Mário, que eu sou muito fã, é da parte de adequar o paisagismo à produção de alimento. Isso aí é muito legal. Sim. Porque eu nunca tinha me atentado a isso, né? Tá dando um BO na obra aí, ó. É mesmo. Nunca tinha me atentado. Com certeza. Só para divertir, né? Nunca tinha me atentado a isso. Né? De que o jardim se tornou muito padrãozinho, né? Gramado, tal, aquela plantinha ali que não é alimento, tal. E quando a gente começou o relacionamento mais estético, na verdade. Muito estético, muito comercial, assim. E eu sempre gostei de produzir, né? No meu quintalzinho lá, alguma coisa. E quando a gente se juntou novamente, né? Tivemos uma parceria na adolescência, de juventude. Separamos, depois nos revemos lá já na vida profissional. Sim. E o Mário com essa parte muito forte, eu achei muito interessante. Porque ele consegue deixar bonito esteticamente, muito legal e produzindo alimento. Isso tudo numa interação com a casa, com o ambiente, com a família que está ali. Sim. Eu acho demais isso aí. E é um grande diferencial seu, assim, que é de tirar o chapéu mesmo. Bacana, que legal. E tem essa conexão quando eu estava falando de estar que eu trabalhava no shopping nessa época, né? Porque era muito puxado, não tinha como, né? Não tinha prova praticamente, mas era muito trabalho, é trabalhoso, né? Fazer projeto é trabalhoso, né? E na faculdade você tem lá 5, 4 projetos em paralelo. Então, eu saí da faculdade nesse período e fiquei trabalhando e juntei um dinheiro. E nessa época, então, de onde vem isso tudo, né? Eu sempre gostei de usar muito artesanato de sementes, colar, pulseira. Sim. E aí, nesse período, eu juntei um dinheiro, saí do trabalho no shopping e fui para a Univap aqui em São José, com 6 mensalidades garantidas. E já mais perto também, né? É mais perto, que a logística era muito melhor, né? E aí... É Mogi que você falou que estudava? Isso, estudava em Mogi. Um pouco mais longe. Exato. Então, eu acabei, nesse período, tendo tempo livre e fazendo artesanato enquanto eu estava na faculdade. Né? Sim. E aí que veio o meu primeiro insight, acho que foi determinante para eu chegar aqui hoje, inclusive, né? Falando desse assunto aqui. Eu comecei a ficar curioso de quais plantas eram aquelas sementes que eu estava manejando ali para fazer artesanato. Sim. E aí que me veio o insight de começar a trabalhar com paisagismo dentro da arquitetura. E aí fui me especializar na área de jardinagem, paisagismo, fazendo cursos livres aí nas escolas de referência lá em São Paulo. E isso foi em 2005. E eu tive a felicidade, então, como eu disse, de entrar nesse escritório aqui ainda na época da faculdade. E aí a gente fazia
projeto, execução de jardim, manutenção periódica. Qual que era o E escritório? assessoria. É a Cenário Paisagismo. Hoje já não conheço. tem mais, mas possivelmente você deva conhecer o Vitor Pini e a Sônia Afonso, que foram aí meus grandes professores. Já ouvi falar esse nome. E eles... Ele era professor? Professores da Univap Sim. também, exatamente, E aí, então, a gente... Foi dali que eu tive o meu primeiro insight de que a forma como a gente ocupa os nossos espaços, especialmente os nossos quintais, esse padrão, ele é totalmente contra o que deveria ser o mais sensato, que é justamente como o Caxi Você trouxe. usar aquele pedaço de jardim ali para colocar uma natureza de verdade, não uma decoração. Isso, Perfeito. é perfeito. Não é uma decoração. Porque é dinâmico, né? Sim. O jardim é dinâmico. As pessoas têm aquele mesmo jardim durante 10 anos, a mesmo jeitinho, não mudou nada. Né? Uhum. E na verdade na natureza existe esse dinamismo, uma planta que cresce, que morre, que nasce outra, Sim. que, né, que é mutante aquilo, né, a todo momento. Sim. E é uma grande lição, né? Uma metáfora que eu levo para minha vida. Então o casulo veio dessa história mesmo, né? E caiu durante... uma luva, né? Escolheu como uma luva mesmo o casulo. A gente tá dentro dele também, como se transformando, né? Exato. E ele se transformando. E as fases, que sacada, né? Tem a desse fase nome. da lagarta, a gente tem que aprender também da fase mais dura ali, né? A fase que você tem que ficar mais encasulado e a fase da transformação dos voos da borboleta, Sim. que às vezes também é mais efêmero, né? Mas que ela faz um papel fundamental ali de polinização para colocar os ovinhos e começar o ciclo de novo. Com certeza. Então você trabalhou nesse escritório que, vamos dizer, você estava ali no casulo aprendendo, né? E aí tem a fase da borboleta. Você Exato. Acabou a faculdade, e agora? Sim, nesse caso, como eu me tornei sócio ainda no período da faculdade desse escritório, Maravilha. Né, foi muito bom. E como eu também já estava, né, 5 anos, saindo de casa bem cedo, chegando tarde, eu tive a ideia de querer mesmo tirar inconscientemente, né, esse ano de home office, tentando trabalhar mais em casa, para diminuir essa logística toda e conseguir administrar ali a questão da saúde física mesmo, né? Certo. Eu me recordo que todo final de semestre eu ficava resfriado na época da faculdade, né? Sim. E de 2008 para cá não me lembro de ter ficado resfriado, porque cuidando mesmo da... É pesado, a época da faculdade. É puxado, né? Eu fiz 2 faculdades, né? foram 9 anos, trabalhando de dia e estudando à noite. É puxado. Bem puxado. Então, muito nessa preocupação mesmo, né? O que a gente está fazendo aqui? Qual que é a nossa intenção? Será que vale a pena, né? A gente gastar toda a nossa saúde, mesmo em prol no que o mercado convencional vai nos colocar, né? Do dinheiro para depois tentar gastar o dinheiro para recuperar a nossa saúde. Nem sempre essa conta vai fechar, né? Então, tentar equilibrar. Então, quando eu terminei a faculdade, eu já estava, né, trabalhando... Já estava inserido no mercado, no mercado. Eu sempre quis dar aula e aí em 2008 eu passei a dar aula no curso de jardinagem e paisagismo do Senac, aqui de São José. Sim. E aí logo na sequência, em 2009, na época a minha namorada, hoje a minha esposa, ela foi transferida para o interior do estado de São Paulo, na cidade de Capão Bonito. E eu passei no concurso lá para dar aula no técnico em edificações. Então, esse mês, inclusive, agora faz 15 anos que eu dou aula concursado no Centro Paula Souza, que eu gosto muito, assim, de poder atuar nessa área, né? E é lá? E aí, eu fiquei lá nessa morando... cidade que você dá aula? eu fiquei morando lá por 7 anos, em Capão Bonito. Onde é Capão Bonito? Capão Bonito vai aqui, é região de Sorocaba, sudoeste do estado de São Paulo. Você dá aula lá ainda? Não, aí eu transferi minhas aulas para a FATEC de Jacareí. Ah, que legal. Beleza. Então, minha atuação ela está sempre entre o escritório e as aulas, né? E com algumas pinceladas também agora que eu me lembrei, Suinã, que eu fiz uma visita técnica com o pessoal da FATEC, de um prédio que nós fizemos aí embaixo ali da escola, ali, uma esquina que tem 3 torres ali. Olha aí. Agora que eu me lembrei dessa visita técnica ali. Edifício Ana Beatriz. Legal. E aí, pô, a experiência de professor é fantástico também, né? Porque quem ensina aprende 2 vezes, né? Exatamente, Não, eu faço questão de manter. Hoje o meu mundo ideal são 8 horas aula por semana, né? Sim. E é um dia que me retroalimenta, assim mesmo, de poder
ver que faz sentido ali a gente estar nessa área. Imagina ter aula na faculdade com o Mário, bicho. Cara, gente fina, né? Pô, tranquilo, Mário, né? Mário, Bom demais, né? Leva café pros alunos. Tem uma né? pedagogia Pão de um pouco queijo diferente. aí, ó. Que legal. Eu penso nessa pedagogia e que é inspirada, inclusive, porque divisor de águas também na minha vida foi, logo depois de formado, então eu ia, na época da faculdade, fazer um curso livre, pelo menos nas férias, né? E depois que eu me formei, então eu tinha tido contato com essa área ambiental, especialmente um conceito chamado de permacultura, mas na parte da teoria. Sim. Quando eu me formei, eu fui fazer esses cursos em diferentes ecovilas no Brasil. Então eram cursos livres, mas com professores super gabaritados de vários lugares do mundo, Sim. inclusive, né? Em lugares onde eu pude ver, não só ali ler, né? Mas ver que é possível fazer de forma diferente do convencional que a gente vem fazendo. Agora eu fiquei curioso. Colaborativos, assim? Você vai lá, participa com sua mão de obra, tal? Esse modelo ou não? Sim, tem vários formatos, né? Mas eles são inerentemente práticos. Sim. Né? Então conta pra gente, permacultura, como que é, o que é permacultura para o pessoal entender, inclusive eu aqui que sou leigo. Imagino que você vai lá manejar, plantar, aprender a fazer o manejo, não sei. Estou chutando aqui. Mas... É legal dizer assim que esse termo ele nasceu dentro de uma orientação de trabalho acadêmico na Austrália, na década de 70. Sim. Então era a palavra abreviada de agricultura permanente. Né? Então, por isso permacultura, né? Permanente Agriculture. E ela se demonstrou tão eficiente ao longo dos anos, né, de lá para cá, que hoje ela é uma abreviação de cultura permanente. Mas mais no sentido da gente conseguir manter a nossa permanência da espécie humana no planeta Terra. Né? Inicialmente ela era voltada então mesmo para essa questão de produção de alimentos. Por isso que o Caxi trouxe essa questão, né, que eu incorporei esses conceitos nos meus projetos de paisagismo e de arquitetura, né? Que era um modelo que estava se contrapondo ao que é chamado de Revolução Verde. Revolução Verde foi esse movimento global na década de 70 de ampliar a escala da produção de alimento em larga escala com o uso de tratores, implementos, uso de adubos sintéticos, mas pela primeira vez especialmente com esse modelo de monocultura. Uma coisa mais industrial mesmo. Uma escala industrial, que teve muitos avanços e muitos méritos, né? Mas ela tem uma limitação também, né? E o questionamento desses professores na época era justamente o Bill Mollison, né, que era um orientador do David Holmgren, era se a natureza ela é extremamente produtiva e abundante, por que quando a gente vai produzir alimento a gente faz totalmente diferente de como ela se comporta? Sendo que a natureza é a grande mestra, a grande inspiração, né? E ainda hoje a gente faz assim, a gente, né, produz alimento de uma forma totalmente diferente do que aquele ambiente faria. Então a permacultura nasceu com essa proposta de produzir alimento em escala local, se inspirando no ecossistema local. Então uma forma de agricultura regenerativa também. Você, ao invés de ano a ano deixar esse solo mais degradado, contaminar curso d'água, lençol freático, solo, ar e pessoas, você fazer com que ano a ano esse ambiente fique cada vez mais fértil e mais abundante, produtivo e etc. Com recursos naturais mesmo, né? Com recursos naturais. Porque se a gente parar para pensar, a gente faz aí, produz alimento entre 7 e 10 mil anos. E o primeiro trator que é ótimo, viu? O trator é maravilhoso. Não estamos aqui negando o uso da tecnologia, né, em todas as soluções. Mas o primeiro trator na agricultura é chamado de cinquentinha. Então ele é da década de 50, justamente do pós-guerra. Agora há pouco, Agora né? há pouco. E a gente está colocando todas as fichas nesse modelo de 70 anos e esquecendo um modelo de 7 mil anos. O que a permacultura propõe? Equilibrar tradição e tecnologia. Certo. Né? Então, eu venho trazendo esse conceito, ele é o ponto mais alto do guarda-chuva de todas as atuações do escritório e também na faculdade. Então, a minha pedagogia na FATEC, né, nas ETECs, também sempre foram nessa linha de tentar proporcionar um ambiente que seja prazeroso para a gente entender, né, qual que é o problema e depois como a gente vai resolver esse problema, mas cada um colocando a sua habilidade, a sua expertise ali e não querendo fazer com que todos cheguem no mesmo lugar da mesma forma.
que a gente sabe que o mercado depois vai pedir justamente o contrário, né? Sim. Que a gente saia da caixinha. Mas como se a gente sai da caixinha e é podado, sai da caixinha e é podado. Faculdade inteira, né? Toda a vida de estudos é modelada do mesmo formato. A primeira coisa que quando você sai vai arrumar um serviço, vamos lá, pense fora da caixinha, né? E aí, caraca. Como, né? Como? Eu fui treinado para pensar dentro da caixinha a vida inteira. Exato. É incrível mesmo, né? Ter essa consciência aí. Isso me abre muito, esses papos com o Mário, abre muito a mente, bicho, porque Sim. a gente vem mesmo, né? Dentro de um quadradinho. E aí quando vem essa pincelada, você fala, ué, é verdade, gente. Caramba, tem outro jeito. Tem outro jeito. Os clientes que procuram a Casulo, eles já devem seguir você na rede social ou curtir esse lance mais natural, uma construção sustentável. Como é que é o seu cliente ideal, como eles veem, indicação? Como que funciona esse mercado aí do sustentável, né? Construção sustentável? Exato. É um nicho, assim, um mercado bem específico, mas, assim, em alta crescente, né? Eu venho vendo, e especialmente depois da pandemia para cá, no nosso caso específico, a gente passou a ter uma procura de clientes bem, assim, específicos no sentido de pessoas querendo sair, especialmente de São Paulo, mas de grandes cidades. Sim. E que já tinham um terreno no interior ou foi procurar mesmo um lugar para viver, né? E então a gente tem bastante clientes, inclusive comprando chácaras, sítios, que é uma área que a gente atua bastante para fazer esses projetos. No nosso caso, hoje, cerca de 80% dos clientes que chegam até a gente vêm por conta das mídias sociais mesmo, especialmente pelo canal do YouTube, que a gente tem uma parceria, né? Que é o canal Entre Pra Morar. Depois dê uma olhadinha lá, tem 3 ou 4 playlists nossas lá. Muito legal. Eu já vi. Você já viu? Tem uma moça que apresenta lá, como que é o nome dela? É a Miriam. Miriam, já fica o convite para você vir aqui gravar com a gente aqui no ManzaCast também. Muito gente boa. Sim, ótimo conversar com ela legal, também. muito legal. Vai ser muito rico, com certeza. Então, o Mário já é o convidado para ser o co-host aqui. Já dá um toque nela que já vamos agendar esse episódio isso aí, que vai ser legal, exato. Legal. Então, hoje 80% acaba vindo de lá, e que para mim é muito legal, porque eles de alguma forma se identificaram com alguma coisa que eu falei. Sim. Né? É claro que isso é um passo, para mim, é o mais importante, né? Porque a gente já elimina uma situação de negociação ali, vamos dizer, muito grande na questão conceitual. Pelo menos a gente já sabe para onde a gente quer chegar. Sim. Não quer dizer que vai ser também... Já vem sabendo o que quer, né? Já vem sabendo, né? Então a gente vai trocando, e eu me vejo muito como um facilitador de um processo de algo que não é rápido, né? Então eu percebo internamente, assim, tenho para mim que o meu trabalho maior, ele sempre é uma educação, a gente pode chamar de alfabetização ecológica transversal, que é o que eu estou tentando ter para mim cada vez mais mesmo, né? Entender como esse ambiente funciona e como que a gente pode fazer um desenho para que tanto do espaço físico, né, para construir uma casa com um material que tem ali, terra crua, bambu, captar e armazenar água da chuva, plantar alimento, mas não só o desenho do espaço físico, mas tem um desenho que vem antes, que é o mais importante, que é o desenho social ali, a gente alinhar as expectativas, né, entender para onde que a gente vai caminhar, fazer todo o arranjo de parceiros, para daí seguir, né, para a parte ambiental. Sim. E no meio desses dois tem uma parte importantíssima, que é a parte que é chamado de design econômico, que ele tem que encaixar dentro de um investimento possível ali. E fazer isso ao longo do tempo também, não precisa fazer tudo de uma vez. Né? Também precisa encaixar dentro daquilo que o cliente quer para a construção dele também, né? Que uma casa de parede de taipa de pilão, a gente vai mostrar para vocês aqui uma obra de taipa de pilão, muito legal. Diferente, né? Não, eu quero uma parede de alvenaria, uma casa sustentável, mas assim, alguns elementos são sustentáveis e nem todos os elementos são de material bruto ou material colhido no próprio terreno, né? Porque cada um tem um grau ali de, sei lá, de
como que eu posso chamar isso aí? De sustentabilidade, de de pegada ecológica, de materiais já industrializados, né? Exato. Porque também, imagina a dificuldade de mão de obra para você fazer uma coisa que não seja industrializada, é uma coisa artesanal. O cara pegar uma pedra ali e fazendo uma parede de pedra, encaixando uma a uma, não é fácil, né? Foi o que a gente passou lá na casa de Taipa, que foi um grande desafio. A gente fazer uma metodologia que não é tradicional, né? Quer dizer, como pode chamar? Convencional. Né? Não é convencional, uma Sim. metodologia que não é convencional hoje em dia. A gente não aprendeu isso na faculdade, né? Tal, e transformar isso numa execução técnica. Né? Moderna, né? Moderna, com as garantias, né? E é o pedreiro, em vez de sentar tijolo, ele fica lá encaixando as pedrinhas lá. Isso, então. E fazer com que ela seja durável, garantir Com que ela certeza. seja Durável, né? Garantir de rocha isso, bruta. Então, Muito usando durável. tecnologia, usando metodologia, criando metodologia às vezes, né? Para que aquilo fique entre as duas linhas, né? Sim. Do antigo com o moderno, né? Fica naquele meio ali. Que volta lá naquele conceito da permacultura, que é equilibrar tradição e tecnologia. Exato. Eu acho que a gente foi muito bem sucedido aí nessa parceria, Sim, né? sim, foi. Nessa obra que a gente fez, que a gente vai compartilhar um pouquinho de vários Sim. elementos que a gente conseguiu colocar ali. Sim, eu me lembro também, nesse projeto aí dessa casa de Taipa, que passou lá também pela Obratec, tinha o tratamento das águas cinzas e das águas negras. Fala um pouco que era uma coisa natural ali, que tratava com bananeira, uma coisa assim, né? Conta pra Exato. gente isso aí. E é legal que isso Inclusive eu também fiz outro projeto com esse filtro, né? Um filtro natural, né? Olha aí que legal. E isso conecta, então, quando eu estava dizendo que a permacultura ela nasceu pela questão da agricultura, e ela se demonstrou tão eficiente que hoje é uma metodologia, né, para a gente projetar espaços humanos mais resilientes e sustentáveis, e apoiado em 4 pilares que a gente, quando vai projetar, pensa neles juntos, que é a habitação ou a edificação, água, energia e alimento. Sim. Então, nessa parte da água que entra a questão do saneamento. A gente tem uma proposta ali de fazer mesmo, né, um tratamento mais natural, biológico, melhor dizendo. Porém, no nosso caso ali, a gente não pôde prosseguir 100% com eles por questão de da legislação municipal de Jacareí. Muito infelizmente, né? Muito infelizmente, porque ainda não acompanhou essa evolução como outros municípios, poucos. Mas São José já avançou na evolução, já avançou na questão da legislação para permitir sistemas de saneamento biológico. Sim. Comprovadamente funcionam, né? Exato. Mais do que comprovado já. Sim. Então a gente tem sim lá na questão de manejo das águas, né? Primeiro, a proposta do teto verde, que às vezes não é associada à importância. Vou colocar dela. a foto aqui. Coloque. Espera aí, que tem uma imagem aqui. Deixa eu colocar a tela cheia aqui. Põe aí a câmera 4, que a gente já vai olhando. Legal, boa. Vou começar com um partido conceitual aí dessa casa aqui. Essa é uma parte da placa da obra, né? Que a gente fez questão de fazer a fachada principal dela voltada para o quintal. Então, não uma fachada para fora, né? Mas sim para quem vai usufruir daquele espaço, né? Então, não é uma casa que tem como proposta essa ostentação, né? Que muitas vezes a gente vê como um modelo, um padrão, que não é o que a gente, né, acaba tendo como procura, inclusive, quando a gente estava falando de nicho de clientes, etc. Né? Verdade, né? O pessoal faz a parte mais bonita para fora. Né? E aí a gente deu esse tratamento para que essa vista seja a vista de quem está usando a casa ali do quintal. Né? Então, ela fica também no nível abaixo da rua. Então, depois a gente vai conseguir ver que ela se integra bem com a paisagem, que é um dos elementos da sustentabilidade também, né? Mas ali a gente consegue ver o teto verde. Essa casa ela tem 200 metros quadrados de área construída. Isso. E em relação ao manejo das águas, o telhado verde, telhado vivo, né, coberturas verdes e vegetais, elas têm
uma função fundamental que entrou bastante em alta agora a discussão depois desse evento extremo climático no Rio Grande do Sul, que é como as nossas cidades elas são pouco preparadas para essas mudanças. Então, uma tromba d'água, né, ou mesmo um volume maior de água de chuva, para onde vai essa água toda? Porque basicamente ela cai telhadinho por telhadinho de cada casa, cada comércio, cada indústria, vai para a rede, né? Exato. Transborda. Solta na rua. Né? Que isso eu vi uma vez um professor Paulo, geólogo, falando, né, que a gente cria mini tsunamis. O que é um tsunami? É um grande volume de água em alta velocidade. Então, cada vez que eu faço com que essa água escorra rapidamente e junte um volume todo para um lugar só, eu estou indo contra aquilo que eu desejo, né? Mais uma vez se espelhando na natureza. E isso é um conceito chamado de cidades esponja. Essa capacidade da água ser absorvida o mais próximo de onde ela cai. Sim. E o teto verde faz essa função assim com muita eficiência, né? Então, cerca de 80% do volume de água de chuva que cai nesse telhado, ele é absorvido lentamente e é utilizado pelas filtra plantas. Ali o telhado, existe né? um filtro e esse excedente, ao invés de ir para uma rede de água pluvial e correr lá para o curso d'água, que ali eles podem fazer uma erosão, né? Prejudicar proliferação e reprodução de pequenos anfíbios e peixes, assorear aquele rio, ela vai ser armazenada numa cisterna. No caso a gente fez ali, né, Caxi, 15 mil litros de água de chuva para reservatório. E aí o excedente sim vai para a rede de água pluvial, né? Então, Importante salientar também que a água cai no teto verde, ela demora para sair lá na cisterna. Porque vai passar por toda a terra. Vai filtrar segura, ali segura na então terra, forma como uma bacia de contenção ali um pouquinho, né? Exato. Ela segura até. Aí para a chuva, depois que parou a chuva ainda continua vindo essa água aos poucos. Então dá esse controle muito melhor do que eu imaginava, pra falar a verdade, né? Exatamente. Na realidade. E hoje ali, então, nessa casa a gente tem 180 metros quadrados de teto verde. E é interessante porque o que a gente impermeabilizou ali na edificação, né, de solo, eu meio que compensei ali 100% localmente, no telhado, criando mais aquela área permeável. Sim. Né? Então a gente fica sempre questionando essa questão. Eu não vou resolver o problema global, mas como que eu posso aplicar isso na minha escala local? E se porventura cada vez mais as pessoas forem incorporando essas soluções técnicas e tecnologias, né, nas suas edificações novas ou em reforma, para que a gente caminhe ao longo do tempo para ficar mais resiliente a essas mudanças que são um fato, né? Em relação à questão de clima. Então, se isso se tornar daqui a algum tempo um padrão, né, de ocupação, sim, e legislação para isso não falta, inclusive incentivos e tudo mais. Eu vejo mesmo essa questão da gente fazer como estamos fazendo aqui, cada vez divulgar mais, né? Porque às vezes eu acho que o que eu estou falando é óbvio, né? Mas querendo ou não é. Não é. Né? Porque eu estou nessa jornada aí há 20 anos e aí as coisas vão... Muita gente nem conhece, Não né? conhece. Uma construção sustentável, esse tipo de obra. Por isso é importante aqui para o canal também a gente trazer esse assunto à tona aí, muito legal. E o Mário é uma autoridade aí nessa área de projetos sustentáveis. Vamos seguir aqui, ó. Isso aqui é uma foto dessa obra, não é? Exatamente. Então, aí tem até a equipe do Caxi ali ao fundo, né? Tô vendo o macacão da DQO aqui. Vou comentar 2 pontos só e passo a bola aí pro Caxi, né? Mas primeiro, o que a gente está vendo ali na garagem, ela é o reservatório de água da chuva. Aqui? Esse buraco. Então a garagem está em cima e embaixo a gente tem esse reservatório para 15 mil litros de água da chuva. E o corte que a gente fez no terreno, que mostra essa terra ali do lado do container, exato, toda essa terra voltou em forma de parede. Então essa casa, antes de tudo, ela é uma casa de baixa emissão de carbono. E aí a gente consegue mensurar, medir mesmo quanto que a gente diminuiu. Porque não é só essa terra, ela é crua, né? Não precisei queimar, levar essa terra embora e comprar terra cozida em forma de tijolo. Né? Então minimizei isso, que na questão de impacto economiza aí por milheiro de tijolo de 12 a 15 árvores. Sim.
cortadas e queimadas, né? Uhum. E os tijolos internos também são de tijolo de solo cimento, então diminuindo aí bastante essa questão de emissão de carbono. É uma coisa que muito óbvio falando assim, né? Mas que eu também nunca tinha me tentado. Lá na obra ele falou pra mim, né? Eu lembro que estava lá discutindo a obra, ele... Não, ó, pensa bem, essa terra eu ia mandar toda embora. Pagar caminhão pra vir, reto escavadeira, pra colocar no caminhão, levar embora. E depois ia comprar a terra cozida em forma de tijolo, né? Sim. Que alguém tirou a terra de outro lugar, moldou, cozinhou, né? Assou, sei lá. Isso. Né? Exato, né? Cozinhou, exato. E carregou O no tijolo caminhão é de novo. queimado, né? O cara passa no forno, né? Passa no forno. Aí carrega no caminhão de novo, leva lá na obra, descarrega do caminhão, né? E faz a obra. Olha o movimento que foi poupado, né? Se pensar isso na parte ecológica, com certeza é um impacto grande. Impacto grande. E aí, Pensando a próxima em emissões. foto aqui, a gente tem os baldrames da obra, Isso. todo cheio de rachão aqui, né? Que são pedras grandes. Antes mesmo do concreto, teve um concreto aqui por cima ou foi só no rachão? Não, teve um concreto aí, a gente optou por isso aí, por alguns... Inclusive o topógrafo aqui é o meu amigo Flávio, aqui, ó, tô Isso, vendo ele aqui na área. Aqui. Exatamente, Flavião. A gente optou isso aí porque tinha um lençol freático muito alto, então ia ter que entrar máquina pesada para fazer. Entendi. É um radier, então. É uma viga baldrame foi pensado aqui. Numa distribuição... Uma sapata corrida quase. Sapata corrida, exatamente. Isso. Uma sapata corrida. Então ia ter que furar, camisado, furo profundo de 18 metros, né? Aço para tudo isso. Então optou-se por essa solução que fizemos em 2 camadas. Então fizemos uma metade, acho que era 80 por 80, né? 80 mais ou menos. Por 80. Então fizemos 40 por 80 para o concreto conseguir penetrar, né? Então fizemos um concreto bem fluido para entrar no meio das pedras. Depois fizemos uma segunda etapa. As pedras são grandes também, né? É isso, pedra de mão, o rachão, né? Sim. E aí fizemos em 2 etapas e formamos esse grande radiezão aí, depois com um piso incorporado, né? Inclusive, acho que eu até comentei com vocês quando a gente estava fazendo um briefing. Uma vez eu estive em São Francisco Xavier, num sítio, para fazer uma reforma lá na casa do senhor. E eu vi aquela parede de pedra. E aí o senhor me contou. Eu falei, como é que foi feito aqui? Ele falou que quando cortou o terreno, sobrou um monte de pedra grande. Ele pegava no carro, amarrava a pedra, puxava, fez lá um lajão, né? Um radier. Depois concretou por cima daquele radier e construiu a casa ali em cima. E a casa estava lá, sem nenhuma trinca, né? Muito boa, né? Uma super fundação. A casa do Mário é pesada, né? Você vê, as paredes de taipa tem 30 centímetros de largura. Sim. De terra socada. Aquela já pronta, né? Isso, vai Tem um aparecer jardim ali, em cima. Esse jardim também é super pesado. Estrutura metálica para laje. Então, é muito peso que tá ali e a casa tá lá. Essa laje não foi de treliça? Não. Não. Essa a gente usou um painel ultraboard. Ele tem 40 milímetros só de espessura, né? E tem uma... Não é aquela tipo piso wall? Ele só que muda que o miolo dele é de XPS ao invés de ser de madeira. Sim. Né? Então ele é mais leve esse painel, mas funciona da mesma forma a questão de fixação e tudo mais. O que a gente economizou bastante em carga, nesse caso, mas que compensamos, no caso, nessa camada de substrato de terra para se formar esse jardim. Sim. A estrutura metálica também, né? É bem As próxima, vigas metálicas. bastante viga, uma próxima da outra, tal, para dar um apoio das placas. Eu tô vendo que tem umas linhas aqui, umas marcas aqui isso aqui é cada camada de terra que foi compactada. Exatamente. Aparece aquelas faixas Fazia então as formas nas paredes. Né? E aí colocava uma camada de aproximadamente 10 centímetros de terra, vinha com socador pneumático, que a gente já incorporou um pouco de Tentando tecnologia. ampliar um pouco aqui. Isso, vinha com socador pneumático e socava essa terra. Outra camada, socava de novo. Outra camada, já deixando vão de porta, janela, né? Já... Certinho já, né? Toda a parede subindo já.
acabada. Ela vai subir. As instalações você fez tudo externo? Todas externas, exato. Sim. Com exceção de algumas paredes hidráulicas internas, que elas estão dentro de uma alvenaria de tijolo de solo cimento, que já é furado, né? Entendi. Então ele permite passar as instalações ali. E aí o que eu ia até enfatizar aí também com esse propósito da integração da edificação com a paisagem, né? A gente está no nível da rua, né? A gente tem um impacto visual mínimo ali, mas eu não perdi privacidade. Então a importância da implantação, né? O desenho da edificação dentro do lote. Exato, olha lá, né? Olha lá, só vê natureza. A casa praticamente... Perfeito, né? E ela fica abaixo da rua, quem passa na rua só não vê vê. Jardim, praticamente. Só. Beleza. Isso aqui já é uma outra obra, né? Acho que conecta bastante também com o que a gente estava conversando antes, desse perfil de clientes que nos procuram, né? Então, tem uma demanda muito grande. E a minha parceria com o Caxi é justamente essa, a gente conseguir atender essa demanda de uma forma profissional, atendendo tudo aquilo que uma edificação, uma responsabilidade técnica que tem por trás do ato de se construir, né? Então esse também é mais um projeto que a gente fez juntos, agora super recente, uma obra bem rápida. Você que executou? Obra de bambu? DQO. Tá vendo? Não é fraco, faz de tudo aqui. Os parceiros especialistas no bambu, né, que auxiliaram a gente. Eu fiz a parte da fundação e tal. E a cliente me procurou para fazer uma garagem e um ateliê e tal, e a paisagismo dessa chácara. E aí, conversando com ela, eu identifiquei, né, que ela tinha um pouco essa pegada ecológica, já direcionamos para o Mário, já foi um casamento perfeito. Já deu certinho. E saiu aí uma garagem de bambu que ficou muito legal. Foi uma experiência super acabada, diferente, né? Também. Isso. Tá aí a construção alternativa aliada à tecnologia, então a garantia da construtora, né? Toda a parte de legislação, leis trabalhistas, segurança do trabalho, tudo. Muito bem amarrada aí, né? Olha lá, questão de estrutural aí, ela tá muito bem amarrada. Todo um cuidado aí. E aí, nesse caso, a gente conseguiu também um fornecedor de bambu muito próximo à obra. Sim. Foi muito legal. Diminuiu mais ainda a pegada, né, ecológica. Tinha que ser tratado ou era natural mesmo? Tratado. Bambu tratado. Porque ele verde, ele fica mais suscetível a ataque de fungos e broca, né? Então precisa de um tratamento para esses dois aspectos. Legal. Olha a fundação bonito, também, bem isolado, né? Tá vendo? Deixamos 50 centímetros ele elevado do piso. A parte branca ali é concreto. Um bambuzão. Para poder ficar bem isolado da umidade, a fim de que não apodreça, nada do tipo. E o lugar aqui, nossa, um lago aqui do lado, que lindo, hein? Maravilhoso esse lugar. Fantástico. Aqui já é um condomínio de casas, né? Exato. Mais moderno. Isso, também é um parceiro nosso, né, cliente, a gente já faz vários trabalhos para eles, que é uma construtora, uma incorporadora, melhor dizendo, que tem como proposta fazer todos os seus empreendimentos certificados por um selo ambiental. Né, Qual que é o nome? Pode falar aqui. O GBC, né, o Green Building, é a incorporadora Broto da Mata. Né? Legal. Grandes parceiros aí. Tá escrito ali. Isso. Ecoloft. Broto da Mata. E nesse caso a gente pegou então... fizemos aí o planejamento de implantação das edificações ali no lote, o desenho das edificações e o paisagismo também. Fica no distrito de Luiz Carlos, aqui em Guararema, um lugar super aconchegante, né? Muito legal. E já tem Estão construindo já? Já está em obra e já tem uma finalizada como um showroom ali, que alguns finais de semana fica aberto. Que legal. O passeio ali, porque a vila é muito gostosa, né? Sim. E dá para conhecer ali também. Nesse caso, a gente também tem os elementos ali de teto verde, captação de água de chuva, especialmente os tijolos de solo cimento na fachada. E a minha satisfação maior é justamente entrar na edificação e ver que no calor ela está fresquinha, ela está bem iluminada de dia, e no inverno ela também mantém o calor. Mesmo na pavimentação, né? O intertravado aqui acaba dando infiltração também para a água das chuvas, né? Exato. E nesse caso específico a gente ainda vai direcionar essa água da chuva para os canteiros entre a calçada e a rua, na sarjeta, fazendo um elemento chamado jardim de chuva. Então é justamente para que a água infiltre naquele canteiro. Né? Então isso é uma proposta bem que a gente procura enfatizar o máximo possível. Claro que entre a teoria
E a prática, ou melhor, o projetar e o executar tem várias coisas que nós sabemos muito bem, Sim. né? E que passa pela questão naturalmente de planejamento, alinhamento, questão de custos, equipe qualificada, mas especialmente tem que estar disposto. Eu acho que esse que é o mais importante, né? A disposição. Sim. E sabendo que você está fazendo isso que não é só para nós, mas a gente está deixando, né, minimizando impactos e tentando até causar impacto positivo. Todo um legado aí pro futuro. Eu lembro muito bem, você falou agora de estar fresco lá dentro, de um outro podcast que a gente fez juntos, né? Que você falou, nunca mais esqueci, de que o custo da obra não termina quando acaba a obra, quando você acha que acaba a obra, né? Recebi a chave, acabou. Não acabou, porque o custo da obra permanece em manutenção, em ar-condicionado, em luz, né? Iluminação artificial. Então, água. Então, fazer de forma inteligente, que o Mário sabe fazer isso de forma, né, com maestria. Uma casa bem aconchegante, com um conforto térmico, né, adequado, aproveitamento de iluminação natural, ventilação natural, muda tudo, né? Muda tudo. Quanto essa casa vai durar ao longo da vida útil dela, né? Essa próxima imagem aqui, ó, coloca aí na tela pra gente. Ele tem um telhado de placa ou não? Tem um telhado de placa que a incorporadora vai entregar, inclusive. Olha aí. Legal. Aí sim. Muito bacana, isso que é sustentável, né? Então tá pegando a energia do sol aqui. Um jardim aqui em cima, que também já pode diminuir, né, a questão de ar-condicionado no piso aqui, que vai deixar mais fresca essa edificação. Exatamente. Então, na questão térmica aí também já tem uma... Aí, cada um desses é uma casa de 3 pavimentos? É uma churrasqueira em cima, quartos, embaixo de sala? Isso. O terceiro pavimento ele é como se fosse um pavimento técnico, né? Mas a gente uniu o útil ao agradável. Então a caixa d'água está lá, você tem acesso confortável para chegar até ela. Como já tem um teto verde ali, de um lado a gente tem a possibilidade de colocar uma churrasqueira e do outro lado um ofurô também. Né? Então, legal, hein? E essa casa são lotes de 250 metros quadrados, mas ela mesmo em área, ela tem 5 por 10, são 50 metros quadrados ali de ocupação, né? Então a gente conseguiu aproveitar bastante o E aqui espaço, no meio dessa pracinha aqui? Esse tem um vestiário, um depósito de material, um DML ali, né? Depósito de material de limpeza e especialmente o vestiário. Ali também atrás tem bomba para encher pneu de bicicleta, lavar a bicicleta, que é um roteiro bem utilizado ali também por ciclistas, né? Então ela tá em obra aí essa... E aí a gente sempre projeta baseado nesses princípios do selo Casa Saudável, né? Então, o primeiro é a iluminação natural, o segundo é ventilação natural, depois a questão de conforto térmico e acústico, né? Que isso vai proporcionar muito mais saúde e bem-estar para quem E no final da obra, você consegue o certificado mesmo dessa edificação? Consegue, você pode certificar pelo selo Casa Saudável, no caso, certificação de profissionais, produtos e de obras, né? Então, consegue se medir, inclusive, né, a questão de desempenho ali, de iluminação, sonoro e até de alguns campo eletromagnético, se uma instalação elétrica tiver feita ali com, né, subdimensionada, às vezes ela está bem na cabeceira da cama, e aí você está com um campo eletromagnético muito maior do que a norma ali aceita, que pode estar interferindo na qualidade do seu sono. Sim. Detalhes, né? Muitos detalhes aí que podem mudar da saúde para doença, né? Exato. Muda a vida da pessoa completamente. Muda a vida da pessoa. E eu vejo assim, a gente tem uma crescente enorme de preocupação com a nossa saúde. Sim. Isso é maravilhoso, né? Então, na questão de alimentação, atividade física, meditação, autocuidado, uma série de coisas. Mas a gente ainda não despertou enquanto sociedade que a nossa casa, os ambientes que a gente vive, interferem diretamente. Muito, né? Exato. Então, às vezes a gente está fazendo tudo bonitinho, mas está dormindo ali num quarto que... Tomada do carregador de celular na cabeça. Carregador, né? Às vezes tem uma umidade, né? Não tem uma troca de ar adequada. Então é nessa área que a gente procura contribuir. Essa próxima imagem é desse sobrado?
Isso é a parte interna do Ecoloft, né? Então ele não tem laje também, Ele também não tem laje, ele tem essa escada em espiral que sai para um mezanino e é um ambiente integrado, né? Mas ele é flexível também. Lá em cima tem uma suíte, mas que pode virar 2 quartos com um banheiro. Deixa eu ver se tem outra foto aqui. Essa já é do pavimento técnico, né? Lá em cima, né? Lá em cima. Que delícia, hein? Quer ver? Muito bom. E um ponto que você falou, Lúcio, que realmente é importante frisar, o teto verde, além dessa questão da água, ele é responsável por diminuir consideravelmente a temperatura interna da construção. Sim. Né? E porque 80% do calor da umidificação vem pelo telhado, né? Sim. E quando a gente põe pelo menos ali 15 centímetros de terra, a temperatura da terra é 22 graus, né? E aí a gente consegue diminuir, às vezes, na casa de taipa a gente tem feito essas medições, já tivemos aí uma variação de 8 graus, né? Então lá fora estava 37 e dentro 29. Fresquinho. Muito fresca, né? E num dia de calor extremo que a gente teve aqui poucos dias atrás, né? E daqui a pouco vamos ter de novo. Aqui o ofurô que E você no falou frio, do outro lado. inverso. No frio inverso, que é o que a Tá gente chama mais de aconchegante dentro. Que legal, né? a eficiência energética mesmo, né? Aham. Sim, E o conforto ofurô- aí, né? Olha esse ofurô, hein? A luz da lua. Oh, beleza, hein? Tomando um vinhão. Olha só. Lá em Luiz Carlos. E é Chique o que demais. Delícia mesmo. O que o Caxi falou antes ali, né? No paisagismo também trazendo um pouco dessa questão, a vegetação, ela tá fazendo ali a função dela de sombreamento, conduzir um caminho, né? Compor com a edificação, mas não é porque ela tá fazendo essa função que a gente precisa usar só espécies somente ornamentais. Então a gente usa a espécie que ela é ornamental, mas também, na verdade, todas as espécies são ornamentais. Em algum momento da nossa história a gente dividiu que isso é horta, coisa de comer, e isso é planta de jardim. Né? Essa segregação aí. Uma para enfeitar, a outra para alimentar. E não precisa ter, né? Essa divisão. Não precisa. Até pouco tempo atrás realmente não tinha, né? A flor da batata doce, por exemplo, ela é linda. E na França, até o século XVII, ela tinha mais valor pela flor do que pela batata. do que pela própria batata, né? Teve uma coisa que eu comi que era uma flor. O que era? Acho que não sei se é a flor de abóbora, alguma coisa assim. Mas é a milanesa. Uma delícia. Maravilhoso. Uma delícia. E isso entra dentro de um conceito. Vou jogando aí, o pessoal vai depois pesquisando e interage aí com a gente. Qualquer coisa, manda as dúvidas que a gente vai respondendo, né? Mas é um conceito de punk, que são plantas alimentícias não convencionais. Que está muito forte a gente resgatar isso para essa questão mesmo da nossa saúde mesmo, né? E nutrição, sem precisar ficar gastando muito dinheiro com essas plantas que a gente se acostumou a se alimentar. Né? Existem a maioria que nasce no nosso quintal, que a gente chama de praga, invasora, daninha, sujeira, a maior parte delas ela é comestível. Então, eu não sabia, o trevo é comestível, o trevinho. Minha esposa eu comia muito isso aí quando era. Eu tirava. O azedinho, pô. Você nunca comeu o trevinho? Não. Pô, lá no CTA a gente comia azedinho. Eu jogando muito fora, bom. assim, ó. Tirando o jardim. Ficava procurando de é 4 possível. folhas pra ganhar na loteria, né? Vai ter sorte e tal, o trevo de 4 folhas. Esse é 3, pá. Esse é 3, pá. Então, e eu ficava buscando. Tem uma verdura que chama azedinho, né? Que é uma folha. Nunca acha, é muito difícil achar. É igualzinho o trevo, E o trevo lá, cheio de trevo. Olha só, rapaz. Descobri esses dias que o trevo é comestível. Pesquisei na internet e falei, deixa eu pesquisar isso aqui, né? Eu vou comer. Meu filho comendo lá já. Deixa eu dar uma olhada. Nossa, lá é punk mesmo. É isso aí. Que legal. Vamos para a próxima foto aqui. Vamos. Aí, ó, isso já é muito legal ver, assim, a capacidade de ampliação da escala, né? Sim. Primeiro, assim, o que eu posso fazer no meu micro ali, nos meus hábitos e na minha própria edificação, né? Mas a gente vê que isso já está acontecendo, esse movimento, em vários outros lugares, e esse projeto a gente conseguiu fazer a transição conceitual de um loteamento que já estava em obra para que ele se tornasse o mais sustentável possível. Recanto da Baronesa, da Penido. Isso, da Penido. Esse é Nosso querido amigo Humberto e o Rogério Penido. Vale a pena também. Já fica o convite também para o Rogério, para o Humberto. Isso. Saudade de Humberto, grande amigo de faculdade. Maravilha, vale a pena. Gente finíssima. Realmente vai ter muita história boa aí para contar. E o Humberto foi um cara assim
fundamental e determinante também para a gente fazer esse projeto numa parceria. Mas eles estavam já com essa ideia de fazer um condomínio sustentável e te procuraram? Como é que foi? O condomínio já estava em andamento, ele tinha até já uma partido conceitual feito por um escritório de Portugal, né? Então por isso até ele tem esse nome, Recanto da Baronesa, porque todos os projetos eram com um partido colonial. Porém, num período onde a obra ficou parada, o Humberto, ele vai contar essa história aqui, hein, Humberto? Assistiu um vídeo sobre um chefe de cozinha francês que dominava 100% da cadeia do alimento dele, né? Bem aquela da fazenda ao prato, né? Sim. E ele falou, pô, por que eu não posso fazer isso? E ele até conta a história que para todo mundo que ele apresentava ideia, chamava ele de louco, né? Até que uma amiga dele tinha feito uma oficina de compostagem que eu tinha feito e me indicou para ele. Quando ele trouxe a ideia, eu falei, pô, maravilhoso, isso aí é a tendência e faz todo sentido. Então, a gente começou esse projeto em 2018 e a gente está implantando ele de forma faseada, vai aparecer aí algumas imagens, mas a proposta é transformar esse loteamento, como está ali, num loteamento agroecológico, ou seja, aproveitar bem 65 mil metros quadrados de área verde. Quantos lotes tem esse condomínio? Tem, se eu não me engano, são 184 lotes residenciais e a parte externa com os lotes comerciais. E a gente está fazendo, então, todo um trabalho de restauração, né, das áreas verdes dos maciços de vegetação nativa e um tratamento ali de produção de alimento para que as pessoas também retomem esse contato. Então, eu estou passando na pista de caminhada do lado da horta. Deixa eu dar uma passada. Sai pra caminhar, aqui. volta com a feira pra casa. Volta com a feira pra casa. Isso aqui é... Essa é o projeto. Essa é a horta? É a Horta Mandala, que virou inclusive que lindo, hein? o logo do empreendimento, uma referência que o Humberto trouxe pra gente. E ela tá inclusive implantada lá já. Essa horta ela tem 36 metros de diâmetro, né? E a ideia é produzir alimento para fornecer para todos os moradores ali do condomínio. Tem uma área verde também, né, de pública, que a gente também está fazendo com a mesma proposta. Essa aqui é lá também? Essa é para as espécies que são mais sensíveis dentro de estufa, vai ter um pergolado lá de 5 metros por 100 metros de comprimento, são 500 metros quadrados, só destinados para o funcionamento desse tratamento todo que a gente está fazendo. Então tem 2 estufas de alimento, tem uma área de compostagem, né? Tá aqui. Exato, transformar os resíduos aí, que hoje a gente pega uma casquinha de banana e manda para o aterro sanitário, transformar isso tudo em adubo, né? Adubo para, né, voltar ali para alimentar para o solo, fechar o ciclo. Do pó ao pó, né? Exato. Volta a ser terra de novo, né? Corta grama, né? Corta grama, sai um monte de matéria. Grama, nossa, tem um volume gigante, né? Gigante. E ela é um material valiosíssimo, assim, para a questão de proteção do solo, cobertura, né? E agora tem uma próxima foto aqui. Isso é ainda nesse pergolado multiuso, um espaço de banco de sementes, né, para proteção lá na e Baronesa também lá no Recanto da Baronesa. Aqui foi um case completo, então. E que legal esse trabalho, hein? A gente já teve bons resultados ali de colheitas físicas mesmo, né? Um período que o plantão de vendas estava lá fora, o jardim ele já era 100% com plantas comestíveis e medicinais. E querendo inspirar também os proprietários para replicarem. Aqui tem uma outra isso. plantação. Essa é uma área de cogumelo. produção de cogumelo, exato. E já entra na tendência, né? O cara já constrói a casa seguindo essa vertente aí. Cada um vai produzir um pouquinho, vai ter troca, né? Acho que quem compra o lote já tem mais essa pegada, né? Nesse Tem caso, outros projetos lá residenciais. Já está saindo obra lá? Não conheço. já está liberado para construir e agora está fazendo a obra do muro. Então, depois que termina o muro, aí ativa mais a questão das obras, né? Sim. Mas a gente, como teve essas 2 fases, tem os clientes que já tinham comprado antes dessa revisão do conceitual e muitos que compraram justamente por conta desse, que estavam à procura desse uma coisa, tipo de... a pegada sustentável, Exato, né? A arborização viária que a gente fez lá já está executada, assim, com excelente qualidade. Isso aqui é lá também? Também lá é o último módulo do pergolado, que é um espaço de bricolagem, né? Para poder fazer carrinho de rolimã, pequenos concertos, oficinas, interações entre os moradores ali. Legal. Que é mais ou tão importante, que é o que eu estava dizendo do design social, do que pensar uma horta em si.
É você engajar as pessoas em torno daquela comunidade ali mesmo, né? Então a gente bolou um espaço específico para criar essa interação, poder ter oficina, curso, palestra, o que quer que seja, né? Mas que seja esse ambiente integrado ali para cada um poder também compartilhar seu saber ali da parte do faça você mesmo. Muito legal. Né? Ó, acabaram as fotos aqui, ó, que pena, rapaz. É um mundo inteiro, né? Assim, a ser explorado. Nossos clientes estão chegando, muitos clientes aí de São Paulo pra gente, até obras que já estão começando aí a serem executadas. O pessoal está vindo atrás de obras simples, baixa manutenção, né? Então, concreto polido, nada muito emperequetado, fácil de lidar para viver agora a melhor idade, né? Pessoas já com 60 anos, 50, 60, vindo já para viver mais tranquilo, trabalho online e tal, em chácaras. Muitos trabalham online, de vez em quando vão a São Paulo, né? Vão presencial lá. Isso, nós estamos Mas nos assim, eu especializando tenho vários bastante clientes nisso também aí. nesse perfil, né? Inclusive não só aqui, como em Ubatuba, em Santo Antônio do Pinhal, né? Então eles vão fugindo, né, das grandes cidades. Cara, que prazer, viu, Mário? Bom demais, né? Muito bom, cara. Gratidão é pela sua presença aqui. Como eu falei, né? Vamos lá convidar o pessoal da FATEC, o pessoal do Entre para Morar também aqui. Eu já acompanho o canal deles, muito legal. Que legal. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, eu agradeço aí demais a oportunidade. Espero que a gente tenha realmente aí outros papos como esse. Teremos. E fica aí, né, o convite para quem quiser saber um pouquinho mais, né, tanto na nossa rede social, da DQO Construtora, do Casulo, da própria FATEC, a gente está procurando mesmo tentar disseminar cada vez mais essas informações, porque em última instância faz todo sentido, né? A permacultura podia ser definida como o bom senso aplicado. Quando a gente percebe essa conexão, a gente fala, tá bom, então eu só vou mudar um pouquinho a forma convencional de se fazer, mas a gente vai ter muito mais retorno e nem sempre gastando mais, né? Mas em harmonia com os ciclos naturais. Às vezes gastando menos, né? Muitas vezes gastando menos. Estamos fazendo lá no meu pai agora também um projeto lá, 130 metros quadrados de quintal que ele deixou, tudo com plantas frutíferas e tal. O Mário que está fazendo, finalizando, né? Também é outro caso que vai ficar muito legal. A gente mostra depois isso nas redes sociais. Exatamente. Maravilha. Quem quiser contratar Casulo Lares Vivos e Sustentáveis. E saudáveis. Saudades. Cara, errei de novo. Mas eu aprendo. Um dia. Quem quiser contratar, como é que te acha? O Instagram é o lugar mais comum, né? O @Casulo Lares Vivos e Saudáveis. A gente tem também o site, né? Que é casulolaresvivosesaudáveis.com.br. E aí lá tem um formulário para poder entrar em contato com a gente. E aí a gente vai ter um prazer aí de poder contribuir nessa jornada, que é uma parceria, né? A gente entra como um facilitador no processo para que a gente possa ocupar os espaços com o menor impacto possível e que todos tenhamos aí saúde. Beleza, gratidão pela participação, Mário. Gratidão, meu parceiro. Eu agradeço mais uma vez. Tamo junto. Caxi, DQO. Obrigado, Lúcio. Valeu, Caxi. Obrigado. Valeu, Marião. Valeu, pessoal. Até a próxima. Agradecer os patrocinadores Obratec Projetos e Polo Vale Decor. Valeu, até a próxima.